Então, os nossos objetivos de aprendizagem, certo? São os seguintes: definir capacidade térmica, estados variáveis de calor sensível e aplicar a equação, introduzir o conceito de troca de calor e resolver exercícios. Algumas curiosidades que existem em relação a algo relacionado a tipo calor específico, calor sensível, é o seguinte: eu já estou dando onde a gente vai chegar de conteúdo nessa aula, mas por que será que o deserto é tão quente durante o dia e tão frio à noite? O que explica essa amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Por exemplo, em Natal, dá um exemplo, temperatura máxima 30 graus Celsius, mínima 24. 30 menos 24, 6 graus de amplitude térmica. E no deserto, essa amplitude térmica, essa diferença é muito maior, né? Às vezes você pode chegar durante o dia a 50 graus Celsius e à noite a 10. Então, uma amplitude térmica de 40 graus Celsius. Porque também a gente percebe quando está na praia a brisa durante o dia vindo do mar para o continente e à noite esse processo se inverte. A brisa passa a soprar do continente para o mar. A que se deve isso? Quais são os critérios, né? A gente precisa entender alguns conceitos fundamentais para que a gente possa entender esse fenômeno. Então, o calor, a gente já definiu o calor como sendo uma forma de energia, uma energia térmica, uma energia em movimento, é um fluxo de energia que é transmitido por condução, convecção ou irradiação para, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor, ele obedece um fluxo, né? Ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por mais elevadas que sejam as temperaturas, mas se as temperaturas dos corpos que constituem o sistema for a mesma, não se fala em calor, não há troca de calor. Então, o calor sempre vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, de forma espontânea. De forma não espontânea possível, professor, é sim, é o que a geladeira faz, né? A geladeira retira calor do congelador e joga esse calor na cozinha. Então, ele retira do frio e joga no ele retira calor da região com menor temperatura e joga o calor na região com temperatura maior. Mas não é um processo espontâneo, você tem que ter um motor realizando o trabalho, né? Quando a gente fala sobre calor, a gente não pode deixar de citar Joseph Black, né? Ele foi físico, químico e médico escocês e no seu trabalho ele evidenciou muito a termodinâmica, né? Foi o primeiro cara a distinguir calor de temperatura, né? Então ele trouxe a noção do que seria o calor específico e é considerado juntamente com Cavendish e Lavoisier um dos pioneiros da química moderna. Então ele trouxe várias contribuições à termodinâmica. Então, ele fez alguns experimentos em que misturava substâncias a diferentes temperaturas e ele observou que os resultados não condiziam com a teoria da época, né? A teoria da época chamada calórico, que o calor era um fluido invisível, impenetrável, com coisa quase mágica, assim. Então, ele mostrou que isso aí, o que essa teoria da época abordava, não batia com o experimento. E o calor sensível é aquele calor, a gente pode definir agora calor sensível, é aquele calor que pode produzir uma variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Exemplo, eu coloco água
na panela, aqueça a panela e essa fonte de energia devido à chama vai aumentar a agitação das moléculas da água, vai aumentar a temperatura da água, né? Por exemplo, de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. E a água não muda de estado físico, continua no estado líquido, então é um calor sensível. Quando a água passa a entrar em ebulição, ela passa a mudar de estado físico. Então aí não é mais calor sensível, é um calor que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é o calor latente. Certo? Calor sensível, aquele calor a gente classifica de forma simples, é um calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado, certo? A unidade de medida de calor, como o calor é uma unidade de energia, a gente usa a unidade oficial Joule. Só que no estudo da calorimetria, certo? É muito utilizada a unidade caloria, né? Então, o fator de conversão de caloria para joule equivale a uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. Preste atenção que isso aqui tem livro de nível superior que fala que uma caloria é 4,186 joules. Tem questão do Enem que pede para você considerar uma caloria 4,2. E tem exercícios que pedem, considere uma caloria igual a 4 joules. Então, a rigor, a gente vai usar 4,18, mas se o exercício, se a questão do Enem pedir para usar 4,186 ou 4,2 ou só 4, a gente usa o que a questão pedir para considerar. Mas se a questão não trouxer esse valor para considerar, a gente vai usar o valor 4,18, certo? Uma caloria, 4,18 joules. A capacidade térmica é um conceito importante, seria a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para cada variação de unidade de temperatura, né? Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor, a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, né? Então, a capacidade térmica ela é definida como Q sobre ΔT, que é calor, e ΔT variação de temperatura. Aqui, a unidade oficial de calor, letra Q, seria Joule, e de temperatura, a unidade oficial é Kelvin. Então, a unidade de sistema internacional seria Joule por Kelvin. Como nesse conteúdo se usa muito caloria, nos nossos problemas a gente usa a escala Celsius, a gente vai trabalhar com caloria por grau Celsius. Então, a capacidade térmica equivale ao quociente. Quociente é o quê? É a divisão entre a quantidade de calor recebido, ou cedido, ou perdido pelo corpo, e a correspondente variação de temperatura. Vamos fazer um exemplo? Suponha que o corpo estava a 26 graus Celsius e aumenta para 46 graus Celsius. Essa aqui é um aumento de temperatura, é uma variação de temperatura, ΔT, temperatura final menos inicial, de quanto? De 20 graus Celsius. E eu forneci 40 calorias de energia. Então, a capacidade térmica ficaria Q, 40 calorias, dividido por 20 graus Celsius. 40 por 20 quer dizer que é 2 calorias por grau Celsius. Então, esse resultado, ele mostra o quê? Que para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo, eu tenho que fornecer quantas calorias? 2 calorias, certo? Para cada grau Celsius, eu tenho que fornecer 2 calorias de energia.